paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 23 e versículo de número 11, que diz assim: Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra. O Senhor estava dizendo para o apóstolo Paulo: coragem. Existem situações que nós vamos enfrentar, vamos passar. Existem também, aleluia, tempos que Deus nos escolhe. Existem lugares que Deus nos designa aí. Existem ordens de Deus que vamos precisar ter coragem. Porque Deus chama soldados valentes e corajosos. O Senhor diz na sua palavra: os covardes e medrosos voltem. Lembra da passagem de Gideão? Pois é, Deus só ficou com os corajosos, arabasto e decanta. Aqueles que estavam ali realmente com coragem eram poucos, só restaram 300. Mas a Bíblia diz que eles eram suficientes para Deus fazer o milagre acontecer e dar vitória ao seu povo no tempo de Gideão. Assim o Senhor disse para Paulo: coragem. Porque como você deu testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que isso aconteça em Roma. Você pode passar pelo que for. Harabasto decanta, ramanchuida arabacanta. Você pode estar vivendo o que for ou até mesmo se achar incapacitado. Porque às vezes, irmãos, diante daquilo que Deus coloca na nossa vida, nos achamos incapazes. Porque você pode observar, os sonhos de Deus sempre são maiores que os nossos. Deus sempre nos entrega desafios. Harabai decanta, ramanda rabacanta. Você vai observar, quando o médico ele se forma em medicina, né? E ele se especializa em uma área cirúrgica, vamos dizer assim, para você entender melhor. A primeira cirurgia desse médico, você pode ter certeza que ele vai ficar nervoso. A segunda, a terceira também. Mas depois aquilo ali vai virar uma coisa rotineira. Ele vai estudar mais e mais, vai se aprofundar mais e mais, vai ganhar experiência e aquilo ali, depois disso, não vai mais ser para ele uma aflição. Tá entendendo? Uma ansiedade ou medo de fazer algo errado. Assim é com Deus. Quando Deus nos chama, no início vai ser meio que a gente vai ficar sem entender muita coisa, vai ficar meio que amedrontado, achando que não somos incapazes, mas precisamos encarar abaixo decanta, porque depois aquilo ali vai se tornando mais e mais íntimos de nós. Daqui a pouco está entranhado dentro de nós o chamado que Deus tem para conosco. Mas nós precisamos ser corajosos. Eu não sei como é que você entrou aqui, mas o Senhor está dizendo: vai com medo. Mesmo, ai, mas é porque eu tô com... Vai com medo, urabasto decanta, mas não deixa de ir, não deixa de fazer aquilo que eu te designei para fazer. Não deixa de fazer aquilo que eu te selecionei para fazer. Porque eu tenho coisa grande, coisa firme que tu ainda não sabes. Mas você precisa ser obediente aos meus direcionamentos. Lembra de Josué? Josué aprendeu muito com Moisés, mas o líder era Moisés, não era Josué. Josué estava ali aprendendo. Havia chegado o momento, quando Moisés morre, de Josué colocar em prática aquilo que ele havia aprendido. E na nossa vida é assim, chega um momento que temos que colocar em prática, né? Nós passamos pela teoria, mas depois vem a prática. Eu estou falando com pessoas aqui que Deus já está te chamando para a prática. Isso está te amedrontando, ramandarabacanta. Existem situações que estão te causando medo, porque você se acha incapacitado, mas não é sobre você. É sobre aquele que te chamou. Porque aquele que te fez a promessa é fiel para cumprir, é fiel para fazer infinitamente mais, mas quem faz é Ele. Você só precisa ter coragem. Você só precisa abraçar, mesmo que esteja com medo. Vai, porque Deus é contigo. Vai, porque é Deus que faz. Nós temos que entender, irmãos, quando entendemos isso, nós ficamos muito mais em paz. Quem faz tudo é Deus. Nós só somos os instrumentos usados por Ele. Mas a glória é dele, o domínio é dele. Quando damos um lugar para Deus fazer, você pode ter certeza que até o que era para dar errado vai dar certo. Aleluia. Porque Deus não perde batalha, porque Deus não deixa os seus servos envergonhados, aqueles que confiam no Senhor. Serão como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Você vai permanecer, você não vai ser abalado, porque você colocou a tua confiança no Senhor.
Um tempo muito difícil, com certeza, para Josué. Mas Josué precisou se levantar e ser corajoso. O Senhor disse para ele, seja forte e corajoso. A mesma coisa que o Senhor disse para Paulo, tenha coragem. Você não pode deixar o medo te dominar. Você não pode deixar a ansiedade te dominar. Você não pode deixar a incredulidade te dominar, a incerteza te dominar. Não! Deus abriu a porta, vai. Harabacanta. Pode estar com medo, mas tem um Deus que trabalha por você. Você pode dizer, aleluia, comigo agora, declarar. O Senhor vai na minha frente, por isso eu não temerei. Declare aí. Porque onde Deus te enviar, meu irmão e minha irmã, você vai. Porque não é você que vai fazer nada, é Deus. Você só deixou o Senhor trabalhar em você e te preparar para este tempo. Eu não sei se é uma porta de emprego, eu não sei se é um ministério, eu não sei o que é, mas de uma coisa eu sei. Deus está te dando uma ordem, tenha coragem. É algo grande, é algo forte, sobrenatural, porque a gente não tem medo de qualquer coisa, né, irmãos? Mas quando chega o sobrenatural de Deus, quando chega o tempo de colocar em prática, quando chega o tempo de sair da teoria e ir para a prática é diferente. Vamos colocar em prática o que você aprendeu? Vamos colocar em prática aquilo que você foi preparado para fazer? Raida, lamantui, decanta. É porque Deus preparou você, minha irmã. Porque Deus preparou você, meu irmão, para este tempo. Darabacanta. Você não foi preparado nem preparada por homens, não. Você passou pela melhor escola, que foi a de Jeová. A de Jesus, aleluia, a de Deus. Foi Deus quem te preparou. Você não foi preparado pelos melhores professores, teólogos, não. Você foi preparado pelo Senhor. E quando Deus nos capacita, quando Deus nos prepara, a gente não precisa ter medo, porque Ele vai conosco. Ele vai estar contigo por onde quer que andares. Ele está dizendo, assim como tu deste testemunho em Jerusalém, importa que tu chegue, que tu vá em Roma. Que tu faça aquilo que eu te chamei para fazer em outros lugares. Porque eu sou o Senhor que te envia. Eu vejo portas sendo abertas para o id de alguém. Você vai fazer o id do Senhor e o Senhor vai na tua frente. O Senhor te capacita, o Senhor te selecionou e Ele sabe que você está apto, porque Deus não é irresponsável. Deus não enviaria alguém, Deus não mandaria alguém que não estivesse capacitado para este tempo. É por isso que Ele diz para você, seja corajoso. Você precisa ser forte, porque você foi chamado para este tempo. Porque você foi selecionada para isso. Você aprendeu com o melhor professor, agora é tempo de colocar em prática. Que medo é esse? Que medo é esse? Coloque em prática. Vai porque eu sou contigo, diz o Senhor. Vai porque eu encherei a tua boca das minhas palavras e ninguém poderá, rabasto e decanta, ramancho e decanta, falar o contrário do que eu te ordenar para falar. Porque sou eu que falo nos teus lábios, diz o Senhor. Eu vejo Deus aqui mandando pessoas para lugares, tirando pessoas de zona de conforto aqui de uma forma tão extraordinária. Talvez seja tão brusca ao ponto de você se amedrontar. Mas lembre dessa passagem, o Senhor disse para Paulo, coragem. O Senhor também disse a Josué, seja forte e corajoso. E Ele diz para você, tenha coragem. Que Deus te abençoe. Se você crer, declare amém.